Marcado. Tipo Marquinhos. Opa, vamos lá. Esse é o quarto vídeo e bora falar aqui sobre if else. Mas antes disso, quero só passar algumas questões aqui. Bom, eu vi que teve bastante visualizações do último vídeo, esse que a gente fez de conversando com o usuário, né? Teve, em menos de uma semana, batemos 66 visualizações. E olhando aqui também pelos analytics do YouTube, o conteúdo está sendo assistido até o final, ou se não até próximo ao final ali. Eu sei que às vezes o vídeo longo pode ser um pouco entediante e tal, mas não tem jeito. Às vezes vai ser um pouquinho mais longo, às vezes não. Vou tentar fazer o mínimo breve possível, tá bom? Mas tem coisas que não tem jeito, precisa entender, tá? Mas, e é isso aí. Acho que a questão é essa, continue se tiver fazendo sentido para você. E se tiver fazendo sentido para você, vai fazer sentido eu estar aqui gravando esses vídeos. Do contrário, não tem como, né? E aí outra coisa que eu peço aqui, e parece ter marketing, mas não é, meu. Se você não se inscrever aqui nesse canal, o que vai acontecer? Quando eu subir os vídeos, não vai ter como você ser notificado. Embora às vezes eu mando ali no WhatsApp, ou então no Facebook, sei lá, qualquer outro lugar, vai ter que muito contar com a sorte. Talvez eu lembrar de te colocar aqui, ou às vezes eu postar de fato, às vezes você não perder. Então, se eu colocar aqui, a partir do momento que eu subir o vídeo, você vai ser notificado pelo YouTube, né? Então isso é importante. Também, se possível, coloque a curtida ali para eu saber que, ao menos, tipo, cara, foi relevante para mim. Então, beleza. É isso. Outra questão, se tiver com dúvida, qualquer coisa, pode colocar aqui também nos comentários, por mais que ela seja básica possível, aqui nós estamos aprendendo. Até eu que estou passando conteúdo, não tenha dúvida que eu estou aprendendo bastante também, tá? Ou se não quiser colocar aqui, não tem problema, pode mandar no privado, que eu respondo também, tá? E última questão é que eu estou colocando os códigos no Notepad. O Notepad é um bloco de notas online. Ali você pode salvar os códigos. Eu estou salvando os códigos ali para vocês terem uma ideia de o que buscar. Aliás, de ler as informações, né, do que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Do que está sendo exibido na tela aqui. Então, quem está utilizando o leitor de tela fica muito mais fácil para poder ver os códigos ali, interagir e de fato saber o que está trabalhando aqui para não ficar viajando, tá? Futuramente a gente coloca isso no GitHub, mas e aí a gente passa os comandos ali para ficar tudo centralizado. E é isso. Então, se quiser propor soluções, novas ideias, correções, enfim, tá bom, gente? Que é tudo. Estamos aprendendo junto. Bom, vamos lá então falar sobre if e else constantes e operadores de comparação. Hoje provavelmente deve ser um pouquinho mais longo aqui, mas vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? Bom, o if e o else é muito utilizado dentro da programação. Eu digo que a programação é base disso também, né? Ele chega a ser tão utilizado que às vezes ele acaba sendo um vício de programação. Às vezes a galera bota tanto if e else para tudo quanto é lugar que fica macarrônico o código, sabe? Tipo, e não tem problema, tá? A questão é para usar mesmo, mas mais pra frente a gente pode saber como usar melhor isso. Mas agora é saber que vai usar e tem que usar mesmo. O if else é o ponto de decisão dentro de uma aplicação. É ele que decide se a gente segue um determinado fluxo ou se a gente desvia aquele fluxo. É tipo, olha, eu vou sair, mas se estiver chovendo eu fico em casa. É bem isso, né? Tipo, olha, eu vou fazer um macarrão, mas se tiver um macarrão, do contrário, eu não faço nada. Ou então faço um arroz, por exemplo. Então, é basicamente isso, né? Uma decisão de escolha que a gente toma dentro do nosso fluxo aqui da execução do nosso programa. Então, é bem isso, tá? E aí, para trazer luz a isso aqui, a gente vai continuar trabalhando aqui com nossos colaboradores fictícios para candidato de uma empresa fictícia também. Bom, baseado nessas informações, eu tirei alguns dados aqui que nós não iremos precisar.
nós não iremos precisar aqui trabalhar com peso e altura. No código anterior, tá, tinha a altura e o peso. Nós não precisamos desses dados aqui. Não agora, né? Tipo, para que eu vou querer saber a altura e peso do candidato? Não faz sentido, né? E aí talvez você pode pensar, poxa, mas se fosse para uma vaga de atleta, de atletismo, aí outra coisa, aí beleza, aí faz sentido. Mas do contrário aqui, a gente não precisa dessas informações. Então eu tirei do código, tá? Nós vamos trabalhar apenas com a idade dele, o nome, o sexo e o salário. Então, baseado em algumas informações aqui, nós vamos decidir se esse candidato está ou não contratado. Tá? A primeira decisão que nós vamos tomar aqui é a questão seguinte. A nossa empresa fictícia, ela tem um orçamento muito básico. Então, o nosso salário máximo aqui da empresa é até R$5.000. Se o candidato chegar aqui e falar que quer ganhar mais do que isso, automaticamente ele está reprovado, ele não vai ser contratado. Tá? Então, nós precisamos tomar essa decisão aqui dentro do nosso fluxo dessa aplicação. Tudo bem? Então, baseado nisso, do que eu acabei de falar, que essa informação que eu acabei de dar agora, que o usuário ele só pode escolher um salário menor que 5.000 ou então igual a 5.000, nós temos uma informação fixa aqui, concorda comigo? E aí, o nome disso que nós vamos dar aqui agora, que a gente vai conhecer, se chama constante. Constante significa uma informação que não vai mudar durante a execução do programa. Nós temos variáveis que mudam durante a execução de um programa, né? E nós vamos conhecer agora constante. O que é uma constante? O salário é R$5.000, nada vai mudar isso agora. Enquanto o programa estiver rodando, isso daqui não vai mudar. Tá? Então, nós vamos criar a questão é bem simples, tá? Muito simples mesmo. Nós vamos escrever essa constante aqui e nós vamos colocar o salário base aqui agora. Então, nós vamos aqui para o nosso topo da nossa aplicação e nós vamos colocar o salário máximo, tá? Que vai ser do tipo decimal, só que ele vai ser uma constante. Então, aqui nós vamos escrever a palavra constante. Conste, tá? Salário máximo. Desculpa, decimal. Eu defini constante, agora eu vou colocar o tipo. Decimal, salário máximo. Caraca, meu, como é que pode isso? Não, é muita coincidência, fala sério. Eu falei 5.000. Eu nem tinha colocado isso daqui, ó. Ele já colocou 5.000 aqui, cara. Nossa, peraí, meu. Isso daqui é demais, cara. O inteligência ouvindo meus pensamentos é demais. Gente, isso daqui foi pura coincidência, viu? Então, beleza. Então, nós colocamos aqui, né, já o salário aqui, que 5.000 foi o salário base aqui, salário máximo. Então, simplesmente definir uma constante. Vamos buildar aqui. Saída guia selecionado 4 de 4. Editor de texto edição somente leitura em branco. Pronto. Compilação 10 igual compilação conclui mais 002.27 elevou. Muito bem. Então, compilou com sucesso, mas é uma constante. E se eu tentar mudar esse valor aqui? Por exemplo, quero mudar o salário, vou colocar igual agora a 10.000. Vou colocar aqui a sugestão. Esse daqui vai resultar em um erro. Concorda comigo? Vamos ver? Lista de erros, selecionado CS0131. O lado esquerdo de uma ponto. Resultados CS01. Salário máximo igual 6.000.00 n ponto e mil. Salário máximo igual 6.000.00 n ponto e vírgula. Português abre parênteses. S igual 6.000.00 igual salário máximo igual 6.000.00 n. Em branco. Ponto em branco. Vamos. Lista de erros, selecionado 3. CS01. Gravidade. Resultados tabela. CS0131. O lado esquerdo de uma atribuição deve ser uma variável, vírgula, uma propriedade ou indexador identidade selecionado 1 de 1. Gerou um erro, certo? E aí eu quero que você responda mentalmente por que
que eu tentei, eu coloquei aqui, certo? Salário máximo, conste decimal, salário máximo igual a 5.000. Salário eu coloquei conste salário máximo igual a 5.000. E aí depois eu tentei atribuir um salário, né, novamente aqui, Salário máximo igual a 6. salário máximo igual a 6.000. Pensa comigo aí, o porquê que isso deu erro. Em branco, idade, ponto e vírgula. E por exemplo, se eu colocar aqui idade 29 e depois aqui embaixo colocar idade igual a 30, por exemplo, idade, ponto e vírgula. Não vai ter erro, certo? Por que que isso acontece? Bom, simplesmente porque é uma constante. Se ele é uma constante, ele já está fixo. Eu não posso mudar essa informação. E o que eu estou tentando fazer aqui, eu estou violando o código. Simplesmente eu estou atribuindo novamente um salário a um item que já foi definido como constante. Então, obviamente, isso daqui não é permitido, tá? Então vai gerar um erro mesmo de compilação. Então eu já defini que esse cara aqui é uma constante, então beleza, não se fala mais nisso. Perfeito, então nós temos aqui agora o nosso salário máximo, que é uma constante. Tudo bem? Nós vamos conhecer agora o if. O if simplesmente valida uma informação. Se tal coisa acontecer, mostre isso. Apenas isso, tá bom? Então, nós temos aqui as informações, vamos conhecendo aqui o que a gente tem aqui. Então, beleza. Nós estamos pedindo o nome, depois nós estamos lendo o nome do usuário, a gente pede a idade, nós pedimos o salário dele. Depois do salário, nós lemos o salário, né? Depois que a gente pediu, depois que nós pedimos o salário e tal. Pedimos o sexo também. Perguntamos se ele está trabalhando. Fizemos aqui um bool.parse também. E aqui nós estamos exibindo o nome do usuário, a idade e o sexo e também o salário dele, certo? E se ele está contratado atualmente. Agora nós vamos colocar uma nova informação aqui. Se o candidato está aprovado para trabalhar aqui na empresa. E como que nós vamos validar essa informação? Nós vamos validar essa informação a partir do salário que ele está pedindo. Se o salário dele for abaixo do salário máximo permitido nessa empresa, ok, ele está contratado. Do contrário, né, a gente vai dizer que ele não está contratado. Tudo bem? Então nós vamos conhecer aqui agora o if. E qual é a sintaxe do if? Simplesmente nós vamos fazer assim, if, abre parênteses, se o salário dele, então nós queremos saber se o salário dele é maior, né? Aliás, se o salário dele é menor do que o salário base aqui da nossa empresa, o salário máximo. Se for menor, nós vamos dizer na tela que ele está contratado, ele está aprovado. Tudo bem? E se não for, a gente não vai exibir nada. Nós não vamos exibir nada, simplesmente vamos ser ignorantes aqui. Então vamos colocar aqui salário menor, salário máximo. Nós vamos aqui abrir um parzinho de chave. Nós vamos colocar aqui agora console.writeLine. Nós vamos escrever funcionário contratado, salário permitido, salário, faixa salarial dentro do permitido. Salário menor, salário máximo, fecha parênteses, abre chave. 4 espaço console.writeline, abre parênteses, aspas, opa, exclamação, funcionário contratado, ponto, faixa salarial dentro do permitido, ponto, aspas, muito bem.
Então, o que vai acontecer aqui? Depois que nós pedimos todos os dados, nós vamos comparar o salário dele se é menor do que o salário permitido aqui dentro da empresa, que é de 5 mil. Se for, vai exibir essa informação na tela. Do contrário, não vai exibir nada. Tudo bem? Vamos buildar aqui. E agora vamos dar um F5. Jéssica. Sei lá de onde veio esse nome. 24. Opa. Espera aí que o meu Nulock estava desligado. José. Tá bem randômico aqui, né? 39. Bom, o salário dele é 3 mil reais. Então, a mensagem será exibida, concorda? Sexo masculino. Atualmente você está trabalhando em decoração? Colocar true. Resultado do cadastro, 2 pontos. Nome do usuário, 2 pontos. José, ponto. Idade, 2 pontos. 39 pontos. Sexo, 2 pontos. Masculino. Salário, 2 pontos. 3 mil. Usuário está contratado atualmente em decoração. True. Opa, exclamação. Funcionário contratado, ponto. Faixa salarial dentro do permitido, ponto. C, 2 pontos, barra invertida, 0, barra invertida. Perfeito. Pareceu ali que o salário dele está dentro do permitido. Agora vamos fazer o contrário. Vamos colocar que esse cara está pedindo 10 mil reais. Tipo variáveis, aula 2 e Microsoft Visual Studio. Beleza? Ele vai pedir 10 mil reais agora. Então essa mensagem não será mais exibida. Olá, vírgula, por favor, insira seu nome, 2 pontos. Agora, vírgula, informe sua idade, 2 pontos. 2, 5. Salário atual, 2 pontos. José, com idade 25 é meio estranho, né? Nossa, acabei de... Etário, poxa, peraí. Perdi aqui. 10 mil. 1, 0, 0, 0. Sexo, 2 pontos. Masculino. A-S-C-U-L-I-N-O. Atualmente você está trabalhando em decoração? Colocar F-A-L-S-E. false. Resultado do cadastro, 2 pontos. Nome do usuário, 2 pontos. José, ponto. Idade, 2 pontos. 25 pontos. Sexo, 2 pontos. Masculino. Salário, 2 pontos. Mil. Usuário está contratado atualmente em decoração. False. Opa, exclamação. Funcionário contratado, ponto. Faixa salarial dentro do permitido, ponto. C, 2 pontos, barra invertida, 0, barra invertida, 10, barra invertida, solce, barra invertida, campus, barra invertida, tipo variáveis, aula 2, barra invertida, tipo variáveis, aula 2, barra... Eu coloquei 1000. Tipo variáveis, aula 2. Ah, foi isso mesmo. Peraí. Tipo variáveis, aula... C, 2 pontos, barra invertida, 0, barra invertida, 10, barra invertida, solce, barra invertida, campus, pular, vírgula, por favor, insira seu nome, 2 pontos. J, O, A, O, J, O, A, O. Agora, vírgula, informe sua idade, 2 pontos. 1, 2, 2, 1, 5, 8. Salário atual, 2 pontos. Sim. 1, 0, 0, 0, 0. Sexo, 2 pontos. M-A-S-C-U-L-I-N-O. Atualmente você está trabalhando em decoração? F-A-L-S-E. Resultado do cadastro, 2 pontos. Nome do usuário, 2 pontos. João, ponto. Idade, 2 pontos. 58 pontos. Sexo, 2 pontos. Masculino. Salário, 2 pontos. 10 mil. Usuário está contratado atualmente em decoração. False. C, 2 pontos. Barra invertida, 0. Bom, percebeu que agora não apareceu mais a mensagem que ele está contratado e que a faixa salarial está dentro do permitido, certo? Simplesmente porque essa condição aqui não foi mais atendida. Ou seja, o salário dele não é menor do que 5 mil. Ou seja, ultrapassou aqui a faixa aqui salarial permitida. Beleza? Muito bem, então esse aqui é o if. Mas temos também o else. O else simplesmente é: se tal coisa não acontecer, faça outra coisa. Então, por exemplo, nós queremos dar essa informação aqui para o usuário. Nós não queremos ser ignorantes aqui, tipo, ó, não mostra nada na tela. Não. Nós vamos mostrar simplesmente que ele não pode ser contratado porque o salário dele está fora da faixa permitida. E aí, quem que nós temos aqui? Nós temos o else. O else vai cair exatamente no desvio de fluxo. Ele desvia o fluxo dessa aplicação. Se essa condição aqui não for atendida, então ele vai executar esse bloco de baixo. Então nós temos aqui: se o salário for menor que o salário máximo, o funcionário está contratado. Então, nós queremos o contrário agora também. Nós queremos mostrar que, se não tiver dentro da faixa, nós vamos mostrar uma mensagem amigável. E nós temos então o else. Logo aqui abaixo do if, né, temos o if, abre parênteses, a condição, abre chaves. Dentro aqui a gente coloca o console, né, mensagem, fecha a chave.
E agora a gente vai colocar o desvio, que é o else. Else 1 de 500. Fecha else. Em branco. Aqui embaixo nós vamos abrir um parzinho de chave novamente. Fecha chave em branco. Abre chave. Else. Abre em branco. E nós vamos escrever. C. Const 4 O. Const 1 de N. Const 1 S. Const 1 de O. Console 1 de E. Em branco. Ponto. Writeline 1 de 50. E. Em branco. Writeline. Abre parênteses. Abre parênteses. Fecha parênteses. Aspas. Aspas. Opa, O. P. A. Vírus. T. U. S. T. E. N. A. Ponto. que pena. Espaço. Usuário U. S. U. A. C. I. O. Espaço. N. A. O. não Espaço. contratado. O. N. T. R. A. T. A. D. O. Ponto. Espaço. Faixa salarial F. A. I. X. A. Espaço. S. A. L. A. R. I. A. E. Espaço. fora O. R. A. do Espaço. permitido. D. O. T. E. R. N. I. T. I. D. O. Em branco. Fecha parênteses. Em branco. Ponto e vírgula. Sem recuo. Fecha chave. Beleza. E vamos dar um F5 para rodar. Então agora nós vamos colocar ainda o salário bem acima. Agora vírgula e folicidade 2 pontos. 2. 9. Salário atual 2 pontos. O salário dela é 7.000. 7. 0. 0. 0. Sexo 2 pontos. F. E. N. I. N. I. N. O. Atualmente você está trabalhando em decoração? T. R. U. E. Resultado do cadastro 2 pontos. Nome do usuário 2 pontos. Jaqueline ponto. Idade 2 pontos. 29 pontos. Sexo 2 pontos. Feminino. Salário 2 pontos. 7.000. Usuário está contratado atualmente em decoração. Opa, vírgula, que pena ponto. Usuário não contratado ponto. Faixa salarial fora do permitido. C 2 pontos barra. Então percebeu que agora ele mostrou todos os dados aqui e caiu no fluxo ali do desvio que ela não está contratada, certo? Agora nós vamos fazer o oposto para ver novamente. J. A. T. U. L. I. N. E. Agora vírgula e folicidade 2 pontos. 2. 8. Salário atual 2 pontos. Salário atual. Nós vamos colocar que ela está com 4.000. 0. 0. 0. Sexo 2 pontos. F. E. N. I. N. I. N. O. Atualmente você está trabalhando em decoração? T. R. U. E. Resultado do cadastro 2 pontos. Nome do usuário 2 pontos. Jaqueline ponto. Idade 2 pontos. 28 pontos. Sexo 2 pontos. Feminino. Salário 2 pontos. 4.000. Usuário está contratado atualmente em decoração. Opa, exclamação. Funcionário contratado ponto. Faixa salarial dentro do permitido ponto. C 2 pontos barra invertido 0. Então, beleza. Então agora caiu nesse fluxo aqui, tá? Só que temos uma outra questão aqui. Esse colaborador, esse candidato, na verdade, né? Ele pode ter um salário maior ou igual, na verdade, menor ou igual, né? Então, por exemplo, assim, cara, ele pode... E se ele receber 5.000, que é o permitido? Será que o nosso fluxo vai aprovar? Vamos testar? C 2 pontos barra invertida 0 barra invertida 10 barra invertida solce barra invertida vírgula, por favor, insira seu nome 2 C A N I L A. Agora vírgula, informe sua idade 2 pontos. 5. 6. Salário atual 2 pontos. 5. 0. 0. 0. Sexo 2 pontos. F. E. N. I. N. I. N. O. Atualmente você está trabalhando em decoração? T. R. U. E. Resultado do cadastro 2 pontos. Nome do usuário 2 pontos. Camila ponto. Idade 2 pontos. 56 pontos. Sexo 2 pontos. Feminino. Salário 2 pontos. 5.000. Usuário está contratado atualmente em decoração. Opa, vírgula, que pena ponto. Usuário não contratado ponto. Faixa salarial. Então, cara, se a faixa salarial aqui é 5.000, por que ele caiu naquele fluxo ali do desvio? Tipo Porque nós estamos validando apenas se ele é menor. 4 espaços sem recuo. Mas aí entra um outro cenário aqui que a gente vai trabalhar, que é o operador de comparação. Tá, nós podemos dizer se ele é menor ou igual, maior ou igual, diferente de, ou igual. Então, por exemplo aqui, cara, se o candidato recebe 5.000, ele ainda está na faixa, está no teto máximo. Então, ele deve ser contratado. Como que a gente muda essa lógica? Então aqui, ó, nós vamos colocar apenas o igual. Vai ser salário e menor igual. E agora sim, o salário de 5.000 vai cair aqui nessa regra. Vamos ver. Olá, vírgula, por favor, insira seu nome 2 pontos. J-O-A-T-O. Tô sem nomes aqui, né? O-A-T-O. Vou colocar César. C-E-S-A-R. Agora, vírgula, informe sua idade 2 pontos. 3, 6. Salário atual 2 pontos. Agora sim. 5, 0, 0, 0. Sexo 2 pontos. N-A-S-C-U-L-I-N-O. Atualmente você está trabalhando em decoração? T-R-U-E. Resultado do cadastro 2 pontos. Nome do usuário 2 pontos. Cesar ponto. Idade 2 pontos. 36 pontos. Sexo 2 pontos. Masculino. Salário 2 pontos. 5.000. Usuário está contratado atualmente em decoração. Opa, exclamação. Funcionário contratado ponto. Faixa salarial dentro do permitido ponto. C2. E agora sim, ele caiu aqui na regra, tipo, porque ele pode ser contratado. Né? Se nós temos um salário menor ou igual, então significa que cai dentro dessa regra aqui. Então percebeu que o if e else, nós vamos trabalhar bastante coisas depois sobre if e else, tá? Mas, por exemplo, aqui, percebeu que agora ele está validando e, tipo,
dando decisões, tomando decisões dentro do nosso fluxo, baseado em lógica que nós implementamos aqui, beleza? Bom, feito isso, vamos mudar uma coisa aqui também. Nós vamos mudar a forma que nós estamos coletando aqui, por exemplo, pedindo para o usuário digitar qual é o sexo dele, se é feminino ou masculino, né? Nós vamos pedir simplesmente para ele digitar 1 masculino, 2 feminino, tá? Ou 3, não, só essas duas opções por enquanto, tá bom? E a opção ali, se ele está trabalhando ou não, tá? Nós estamos perguntando se é if ou else. Nossa, desculpa. Nós estamos perguntando se é true ou false. True ou false não é uma boa escolha para a gente perguntar, tá? True ou false são coisas que a gente vai definir aqui dentro da nossa aplicação. Então, primeiro nós precisamos tratar esses dados primeiro, tá? Então, nós vamos pedir também para o usuário digitar 1 se ele está trabalhando ou 2 do contrário, tudo bem? Baseado nessas informações, nós vamos dizer aqui dentro da nossa aplicação se o usuário está ou não trabalhando atualmente. Então, nós vamos mudar aqui a forma que a gente está pedindo os dados, tá? Então, primeiro, vamos mudar aqui a forma que nós estamos pedindo. Então, vamos primeiro colocar uma nova variável chamada opção candidato contratado. Tá? Vamos colocar que vai ser int opção colaborador candidato contratado. Então é o tipo int, porque nós vamos precisar de um número aqui. Int e também opção sexo. Então nós vamos também pegar a opção sexo. Beleza? Primeira coisa que nós vamos tratar aqui é a opção da opção do candidato contratado. Então, ao invés de nós perguntarmos para esse usuário se ele está atualmente trabalhando, ele vai digitar true ou false, ele vai digitar o número correspondente aqui, tudo bem? 1 para sim, 2 para não. Então, nós vamos aqui no código ver onde está essa informação. Atualmente você está trabalhando? Vamos aqui ao final. Digite 1 para sim ou 2 para não. E aqui nós vamos tirar esse bool.parse, que nós não vamos precisar mais dele. Então nós vamos colocar aqui opção, tá? O que nós queremos fazer aqui? Vai raciocinando comigo. Nós estamos pegando aqui a opção do teclado agora. Tipo, eu quero saber se ele está trabalhando ou não. Então, nós não vamos utilizar mais true ou false, e sim, nós vamos simplesmente pegar a opção que ele colocou ali. Então, quem está gravando essa informação é a opção. Opção de dado contratado. Igual a int.parse. Bom, o Visual Studio é tão inteligente que ele já deu aqui a opção. Tá, o IntelliSense é aquilo que eu falei, ele vai completando as coisas para você. Então ele já deduz a lógica que você está fazendo e já te dá sugestões. Isso sempre vai acontecer se você estiver fazendo certinho ali do que da lógica, seguindo uma lógica ali, ele vai tipo meio que casar as ideias e vai te dar sugestões. Então aqui no meu caso ele já completou. Ele já se antecipou o que eu quero fazer. É exatamente isso que eu quero. Eu quero simplesmente pegar a opção, né, fazer um parse dele e setar aqui dentro desse cara aqui. Opção candidato contratado. Então, beleza. Agora ele vai armazenar aqui
a opção, né? Tipo 1 ou 2 que eu digitei. Bom, o que eu tenho agora? O que eu vou fazer com essas informações agora? Simplesmente, né, nós vamos brincar bastante com if else aqui. Nós vamos tomar uma decisão aqui agora dentro da nossa aplicação. Nós vamos... lá nós estávamos setando true ou false, né, diretamente no código do teclado. A gente pegava e digitava true ou false e armazenava ali dentro. Só que agora a gente vai fazer isso baseado na informação que o usuário digitar. Se ele estiver trabalhando, se a opção digitada for 1, né, então simplesmente a gente vai dizer que o colaborador contratado vai ser igual a true. Tá bom? Então, simplesmente nós vamos fazer assim. If. Vai ficar mais claro agora. Opção igual a 1. O que vai acontecer se isso aqui for verdade? Nós vamos colocar aqui candidato contratado igual a true. Muito bem. Nós acabamos de conhecer aqui agora mais um operador de comparação, que é o igual. Vou explicar sobre ele agora. Vamos lá. O que nós temos aqui? Primeiro, qual é a diferença do igual para apenas o sinal de igual? O igual significa que nós estamos... O igual significa que nós estamos comparando valores de variáveis. Tipo, A é igual a B. Agora, quando nós utilizamos apenas o sinal de igual sozinho, significa que nós estamos atribuindo valores. Então, por exemplo, A é igual a M. Tá? Tipo, nós estamos dizendo que a variável A recebe um valor M. Então, significa que isso sempre vai ser um valor recebendo alguma coisa. Tudo bem? Então, igual significa que nós estamos comparando algo com uma outra questão, sei lá. A com B, enfim. E quando nós estamos utilizando sozinho, nós estamos recebendo o valor e atribuindo. Tudo bem? Voltando aqui, então o que nós temos agora? Então, se a opção, tá, do usuário for igual a 1, candidato contratado igual a true. Então significa que esse candidato agora, nós estamos setando aqui esse valor que ele está contratado. Beleza? O que nós vamos fazer com essa informação aqui agora? Nós vamos fazer mais um if aqui. Nós vamos dizer candidato contratado 1 de 538. Arquivo, fecha parênteses, em branco. E abre parênteses, candidato contratado, fecha parênteses, em branco. E abre parênteses, candidato contratado, fecha parênteses. Se o candidato tiver contratado, nós vamos exibir essa informação. C. Candidato contratado. Const N. Const S. Const 1. O. Console 1 de 9. Arquivo em branco. Ponto. Readline 1. Em branco. Abre parênteses. Arquivo, fecha parênteses. Aspas. Nós vamos exibir a informação. Ok, percebemos que você está trabalhando atualmente. Então o que acontece? Se ele digitar 1, tá? Voltando aqui. Se ele digitar 1 lá, dizer que ele está trabalhando, o fluxo do programa vai entrar aqui nesse if e vai setar o valor true para essa variável. Tudo bem? Eu precisaria dizer aqui, se ele não digitar 1, eu precisaria dizer se colocar aqui o valor false. Pensa comigo. Não preciso. Porque o valor padrão do valor bool, valor booleano, é false. Tá? O valor padrão dele. Então, se eu não setar, tipo, o valor aqui, eu não preciso simplesmente colocar aqui, ó, if true, fecha chaves,
else, false. Nós não precisamos fazer isso, tá? Porque o valor padrão de true, o valor padrão de um valor booleano é sempre false, tá? Depois eu explico um pouquinho melhor ali também sobre os valores default das variáveis de int, double, os valores booleanos também, para você entender melhor. Mas aqui, do contrário, nós precisamos dizer aqui, se ele tiver contratado, nós vamos setar o valor true. Do contrário, nós não precisamos, porque o valor dele é false por padrão. Beleza? Bom, feito isso aqui, nós temos aqui, embaixo. Se o usuário tiver contratado, nós vamos exibir essa informação. Ok, percebemos que você está trabalhando atualmente. Muito bem. Perceba-se que eu não fiz aqui, simplesmente assim, if igual a true. Posso fazer isso? Posso. Mas não é recomendável, tá bom? Aprende isso. Porque sempre quando a gente faz o valor if e já pega um valor booleano aqui, por exemplo, né, no caso de um valor booleano aqui, o primeiro if, ele sempre, dessa forma aqui, ele sempre vai garantir que nós estamos comparando com uma verdade. Então, tipo, olha, o usuário está trabalhando? Se ele estiver trabalhando, vai exibir essa mensagem aqui. O usuário está contratado? Então, o usuário está contratado? É como se fosse uma pergunta, mas já afirmativa. Tipo, cara, ele está contratado, então a gente vai exibir essa informação aqui dentro. Do contrário, nós vamos exibir a informação else. E aí sim, nós vamos dizer agora C. Candidato O. N. Const 1. S. Const 1 de O. Console 1 de 9. E. Em branco. Ponto. Readline 1 de suggest. Em branco. Abre parênteses. Nós vamos dar a seguinte devolutiva para ele. Tudo bem. D. U. D. O. B. D. O. D. U. T. T. U. D. O. S. B. M. Ponto. Espaço. Percebemos R. C. E. B. R. O. S. T. U. que você O. C. S. Espaço. E. S. T. A. R. Espaço. Espaço. R. A. T. S. E. Espaço. Aspas. Espaço. Aspas. está. E. S. T. A. Espaço. E. Espaço. B. U. S. C. A. Espaço. D. S. U. N. Espaço. O. B. Espaço. E. B. R. E. O. Ponto. Espaço. B. O. A. Espaço. S. O. R. T. E. Exclamação. Fecha parênteses em branco. Ponto e vírgula. Sem recuo. Fecha chave. E aí, beleza. O que aconteceu aqui? Fecha 4 espaço console ponto sem recuo e abre parênteses. Candidato contratado. Fecha parênteses. Se ele tiver contratado, nós exibimos que ok. Percebemos que você está com trabalho atualmente. Do contrário, se esse valor aqui não for verdadeiro, né? Aí ele vai ser falso, obviamente. E nós vamos mostrar essa opção. Percebemos que você está em busca de 4 espaço C. Ponto. Abre tudo. Bem. Ponto. Percebemos. Espaço. T. E. R. C. E. B. E. N. S. E. S. E. B. E. N. O. S. Espaço. Pequena digitação. 4 espaço console ponto readline abre parênteses aspas tudo bem ponto. Percebemos que você está em busca de novo emprego ponto. Boa sorte exclamação aspas fecha parênteses. E nós vamos exibir essa informação para esse usuário. Beleza? Vamos agora aqui buildar. Dia, saída dia selecionado 4 de 4. Editor de texto edição somente leitura em branco. Pronto. Resultados tabela. Tá tendo um erro aqui. CS0165 ponto. Uso de variável local na matriz aspas candidato contratado aspas item de dados selecionado 1 de 1. Dia, console ponto readline abre parênteses cifrão aspas salário 2 pontos. Abre chave salário fecha chave barra invertir. Tá, muito bem. C. Ponto abre cifra salário 2 pontos. Abre chave console ponto Tá, o que aconteceu? Nós deletamos ali aquela variável salário funcionário contratado, né? Porque nós estamos mudando a forma da lógica que a gente está obtendo esses dados. Então precisamos tirar isso daqui do final também, onde nós estamos exibindo os dados. Tá bom? Está contratado atualmente. Candidato fecha aspas. Fecha parênteses em branco. Em branco. Console ponto readline abre. Ponto abre cifra salário 2 pontos. Abre chave salário. Fecha chave barra invertida. N usuário. Está. N usuário barra invertida. N. N usuário em branco. Barra invertida em branco. Barra em branco. N. Aspas. Fecha parênteses. Muito bem. Console ponto readline abre parênteses. Dia. Lista de erros. Dias. CS0165 ponto. Uso de variável local na matriz. Resultados tabela. CS. Gravidade CS0165 ponto. Uso de variável local na matriz aspas. Candidato contratado aspas. Dia. Programa em branco. Abre parênteses. Candidato contratado fecha parênteses. Em branco. Abre parênteses. Candidato contratado fecha parênteses. Em branco. Fecha candidato abre C. Candidato decimal candidato contratado ponto e vírgula. Ah, tá. Console em branco. Console salário igual console ponto readline abre parênteses. Salário console sexo console console em branco. Em branco. Abre parênteses. Candidato contratado igual 1 fecha parênteses. Abre chave 4 espaço candidato contratado igual ponto e vírgula.
Sem recuo, fecha chave. 4 espaço candidato contratado igual true, ponto e vírgula. Sem recuo, fecha chave. Em branco. E abre parênteses, candidato contratado, fecha parênteses. Em branco. E abre parênteses, candidato contratado, fecha parênteses. Abre chave. E abre parênteses, candidato contratado, fecha parênteses. Abre para candidato contratado. Abre parênteses. Arquivo, exibir, recolhido, abrir, geral, chat, jandir, modo, lista de gravidade, CS 0165. Uso de variável local não atribuída, aspas, candidato contratado, aspas, item de dados selecionado 1 de 1. Muito bem. Então a gente vai ter que colocar um valor. Candidato contratado, ponto e vírgula. Em branco, ponto e vírgula. Igual. Sugestão falso, ponto e vírgula. False. Candidato contratado igual falso, ponto e vírgula. Agora sim. Pronto. Decimal salário, candidato indicar. E vamos rodar aqui o programa. C, 2 pontos, barra invertida, 0, barra invertida, 10, barra invertida, source, barra invertida, campus, barra invertida, tipo variáveis, aula 2, barra invertida, tipo variáveis, aula 2, barra invertida, lim, barra invertida, olá, vírgula, por favor, insira seu nome, 2 pontos. F, A, G, I, A, N, O. Agora, vírgula, informe sua idade, 2 pontos. 2, 9, salário atual, 2 pontos. 3, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 3. 0. Sexo, 2 pontos. N, A, S, C, U, L, I, N, O. Atualmente você está trabalhando em interrogação, digite 1 para sim ou 2 para não ponto. Colocar 2 para não. Resultado do cadastro, 2 pontos. Nome do usuário, 2 pontos. Fabiano, ponto. Idade, 2 pontos. 29 pontos. Sexo, 2 pontos. Masculino. Salário, 2 pontos. 0. Tudo bem, ponto. Percebemos que você está em busca de um novo emprego, ponto. Boa sorte, exclamação. Opa, exclamação. Funcionário contratado, ponto. Faixa salarial dentro do permitido, ponto. C, 2 pontos. Então percebe-se que, cara, nós caímos aqui nas duas questões de if aqui, certo? Nós mostramos que, como ele não está trabalhando atualmente, nós colocamos a opção 2. Então caímos ali naquela regra que nós mostramos para ele que tudo bem, percebemos que você não está trabalhando e demos boa sorte para ele. E também ele colocou um salário de 3 mil, ou seja, é menor do que o permitido aqui, então significa que ele está contratado. Tudo bem? Agora vamos fazer o oposto aqui disso. Vamos ver. C, 2 pontos, barra invertida, 0, barra invertida, olá, vírgula, por favor, insira seu nome, F, A, B, I, A, N, O. Agora, vírgula, informe sua idade, 2 pontos, 5. Salário atual, 2 pontos. Salário 0, ele não ganha nada. Sexo, 2 pontos. N, A, S, C, U, L, I, N, O. Atualmente você está trabalhando em interrogação, digite 1 para sim ou 2 para não ponto. Colocar 1 para sim. Como que ele vai estar? Meio estranho, né? Salário de R$0. Tudo bem. Resultado do cadastro, 2 pontos. Nome do usuário, 2 pontos. Fabiano, ponto. Idade, 2 pontos. 25 pontos. Sexo, 2 pontos. Masculino. Salário, 2 pontos. 0. Ok, vírgula. Percebemos que você está trabalhando atualmente, ponto. Opa, exclamação. Funcionário contratado, ponto. Faixa salarial dentro do permitido, ponto. E beleza, tipo, ele colocou um salário de 0, mas ele está trabalhando. Isso daqui foi erro meu. C, 2 pontos, barra invertida, 0, barra invertida, 10, barra invertida, olá, vírgula, por favor, insira seu nome, F, A, B, I, A, N, O. Agora, Coloca aqui certinho. 2 pontos. 2, 5. 25, Salário atual, 2 pontos. salário 7 mil. 0, 0, 0. Sexo, 2 pontos. N, A, S, C, U, L, I, N, O. Atualmente você está trabalhando em interrogação, digite 1 para sim ou 2 para não ponto. 1 tá trabalhando. Resultado do cadastro, 2 pontos. Nome do usuário, 2 pontos. Fabiano, ponto. Idade, 2 pontos. 25 pontos. Sexo, 2 pontos. Masculino. Salário, 2 pontos. 7 mil. Ok, vírgula. Percebemos que você está trabalhando atualmente, ponto. Opa, vírgula. Que pena, ponto. Usuário não contratado, ponto. Faixa salarial fora do permitido. C, 2 pontos. Tipo. Muito bem, então ele está acima de 7 mil, de 5 mil reais, não vai ser contratado e atualmente ele está trabalhando. Tudo bem? Bom, nós temos lógicas aqui separadas, né? Depois a gente vai trabalhar. Vamos mudar mais outras questões aqui agora. E vamos lá. Agora nós estamos pedindo o sexo dele, se é masculino ou se é feminino. Vamos mudar isso também aqui, né? Então, baseado nas informações, nós vamos pedir um menuzinho aqui. Então, vamos simplesmente pedir para ele digitar a opção 1 para masculino, 2 para feminino, tá? Depois a gente pode colocar as outras opções aqui que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente. Tudo bem? Então nós vamos pedir aqui agora. A gente já tem aqui a opção sexo, que nós colocamos aqui em cima. Beleza. Vamos aqui onde está pedindo um sexo. Console.withline, abre parênteses, aspas, sexo, 2 pontos, aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Salário igual decimal, ponto, parte, abre parênteses, console.withline, abre parênteses, fecha, console.withline, abre parênteses, aspas, sexo, 2 pontos, aspas, fecha, em branco, ponto e fecha, aspas, 2 pontos. Sexo. Aspas, 2 pontos, aspas, 2 pontos, aspas, espaço. Digite 1. D, I, G, I, T, E, espaço. 1, espaço, D, A, R, A, espaço, M, A, S, C, U, L, I, N, O, espaço, U, espaço, 2, espaço, D, A, R, A, espaço, F, E, N, I, N, I, N, N, I, N, I, N, E, F, F, E, N, I, N, I, N, O, ponto. Ponto, aspas. Sala console.withline, abre parênteses, aspas, sexo, 2 pontos. Digite 1 para masculino ou 2 para feminino, ponto. Sexo igual console.withline, abre parênteses. E agora nós vamos tirar esse sexo daqui, que a gente está lendo simplesmente,
E vamos atribuir apenas a Sexo igual opção. console ponto em branco. Então vai ser... Sugestão musical sexo igual int ponto parse abre parênteses. Console ponto add line abre parênteses. Fecha. Esse Visual Studio é uma maravilha. Ele já adiantou aqui que eu queria fazer. E já trouxe aqui, ó. Sexo igual int ponto o. Opção sexo igual int ponto passe. Beleza. Tropical sexo igual int ponto parse abre parênteses. Console ponto add line abre parênteses. Fecha parênteses. Console ponto with line abre parênteses. Atualmente você está trabalhando em tropical. Console ponto. E aí nós vamos colocar mais um if aqui. Em branco. Fecha chave. Em branco. Então nós vamos colocar aqui se E 2 de 500 F em branco. Abre parênteses. Abre, fecha parênteses. opção Sugestão sexo. tropical sexo igual uma fecha parênteses. Opa, caraca, ó. O IntelliSense já tá adivinhando o que eu quero fazer, tá bom? Ele já me deu aqui a sugestão, exatamente isso que eu quero. Se a opção sexo for igual a 1, 4 espaço sem recuo, 4 espaço console ponto with, sem recuo, fecha chave, fecha parênteses. Em branco, fecha 4 sem recuo, abre chave, else. Fecha chave, 4 espaço sexo igual aspas feminino, aspas ponto e vírgula. Sem recuo, abre chave, else, abre parênteses, tropical sexo igual. Peraí que ele viajou demais aqui agora. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ele colocou coisa que a gente nem vai trabalhar aqui agora. Em branco, abre parênteses, fecha parênteses. Em branco, abre parênteses, fecha parênteses. Ó, tropical candidato contratado 2P, tropical candidato C, tropical candidato contratado 1, tropical sexo 2 de arquivo, ó, fecha Opção parênteses. sexo igual 1. 1. Em branco, abre parênteses, em branco. Abre chave, fecha chave, em branco, abre chave, em branco. E agora sim nós vamos dizer que o sexo dele é masculino, certo? C, O, N, O, L. Console 1 de 9, ponto. Witline 1 de arquivo, em branco. Abre parênteses, arquivo, abre parênteses, fecha parênteses. Agora vamos colocar aqui Fecha sexo. parênteses. Aspas. S, E, X. X, E, S, E, X, O. 2 pontos, espaço. Masculino. M, A, S, C, U, L, I, N, O. Em branco, fecha parênteses, em branco. Ponto e vírgula, sem recuo, fecha chave. Se I 1 de 3.400, C, R. Em branco, abre parênteses, true, fecha parênteses. Abre chave, abre parênteses, abre 4 espaço em branco. Sem recuo, abre. Nossa, peraí que ele tá viajando aqui também. Em branco, I, em branco, fecha chave, em branco. If. F, I 1 de 40, F, em branco. Abre parênteses, fecha parênteses. Agora opção sexo. Tropical sexo 3 de 500 O, fecha parênteses. Igual a 2. Igual, 2. Mas feminino. Abre parênteses, em branco. Abre chave, fecha em branco. C. Candidato, O, conste 1, N. Conste 1 de S, conste 1 de O, console 1 de E, em branco. Ponto right line. 50, arquivo, em branco. Abre, fecha aspas. Feminino. S, E, X, O. Sexo feminino. F, E, N, O. Em branco, fecha em branco. Muito bem. Sem recuo, fecha em branco. Fecha chave, em branco. Dia, lista de CS0, gravidade, C. Resultados tabela. CS0, Vamos ver aqui. uso de variável local não atribuída, aspas, sexo, aspas, item de data, dia, Tá, o que acontece aqui? Aqui nós vamos atribuir os valores default, tá? console.witline, abre parênteses, cifrão, aspas, nome. Então, por exemplo, aqui. Console.witline, abre parênteses, cifrão, aspas, nome do usuário, 2 pontos, abre chave, nome, fecha chave, ponto, barra invertida, n, idade, 2 pontos, abre chave, idade, fecha chave, Ah, tá, muito bem. ponto, abre, cifrão, nome, do usuário, 2 pontos, abre chave, nome, fecha chave, n, idade, 2 pontos, abre chave, idade, fecha chave, ponto, barra invertida, n, sexo, 2 pontos, n, sexo, 2 pontos, abre chave, 2 pontos, n, sexo, 2 pontos, abre chave, sexo, fecha chave, sexo, abre chave, 2 pontos, n, sexo. O que acontece aqui? Aqui eu tô tentando pegar o valor de sexo, né? Só que na verdade nem tá atribuído aqui ainda. Fecha chave, ponto, n, sexo, barra invertida, 2 pontos, abre chave. Console, ponto, C, ponto, abre, cifrão, nome, do usuário, 2 pontos, abre chave, nome, fecha, n, idade, 2 pontos, abre chave, idade, fecha chave, n, sexo, 2 pontos, abre chave, 2 pontos, O, 2 pontos, em branco, O. Vamos arrumar isso daqui. Console.witline, abre parênteses, cifrão, aspas, nome do usuário, 2 pontos, abre chave, nome, fecha chave, ponto, barra invertida, n, idade, 2 pontos, abre chave, idade, fecha chave, ponto, barra invertida, n, sexo. Em branco, O, X, E, S, N, barra invertida, ponto, fecha chave, ponto, barra N, S, sexo, em branco, aspas. Fecha aspas aqui. Fecha parênteses, ponto, Nós vamos mostrar o sexo lá no final agora. Console.witline, abre parênteses, cifrão, aspas, nome do usuário, 2 pontos, abre chave, nome, fecha chave, ponto, barra invertida, n, idade, 2 pontos, abre chave, idade, fecha chave, ponto, barra invertida, n, aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Console.witline, abre parênteses, cifrão, aspas. Compilação bem sucedida. Muito bem. Console.witline, abre parênteses, cifrão, aspas, salário, 2 pontos, em branco, e abre parênteses, tropical, candidato contratado, igual, abre 4 espaços, sem recuo, abre parênteses, candidato. Bom, vamos rodar aqui agora. C, 2 pontos, barra invertida, 0, barra invertida, pular, vírgula, por favor, insira seu nome, 2 C, A, N, I, L, A, agora, vírgula, informe sua idade, 2 pontos. 3, 9, salário atual, 2 pontos. 7, 0, 0, 0, sexo, 2 pontos, digite 1 para masculino, 2 para feminino, ponto. 2, atualmente você está trabalhando em interrogação, digite 1 para sim ou 2 para não, ponto. 1, resultado do cadastro, 2 pontos, nome do usuário, 2 pontos, Camila, ponto, idade, 2 pontos, 39 pontos, salário, 2 pontos, 7.000, ok, vírgula, percebemos que você está trabalhando atualmente, ponto, opa, vírgula, que pena, ponto, usuário não contratado, ponto, faixa salarial fora do permitido, sexo, 2 pontos, feminino, C, 2 pontos, barra invertida, 0. Bom, percebeu que agora apareceu o sexo feminino, né? Isso tudo tá lá pro final, depois a gente vai organizar isso tudo aqui para ficar um pouquinho mais claro.
tá? Para não ficar tão grande aqui. Vamos mudar outra questão aqui agora. E vai ser a questão... vamos lá. Olá, vírgula, por favor, insira seu nome, 2 pontos. C-A-M-I-L-A. Vamos fazer do contrário aqui agora. 29. 9. Salário atual, 2 pontos. 7. 0, 0, 0. 7.000. Digite 1 para masculino ou 2 para feminino, ponto. Colocar 2. 2. Masculino, tudo bem. Atualmente você está trabalhando em interrogação. Digite 1 para sim ou 2 para não, ponto. 2. 2. Resultado do cadastro, 2 pontos. Nome do usuário, 2 pontos. Camila, ponto. Idade, 2 pontos. 29 pontos. Salário, 2 pontos. 7.000. Tudo bem, ponto. Percebemos que você está em busca de um novo emprego, ponto. Boa sorte, exclamação. Opa, vírgula, que pena, ponto. Usuário não contratado, ponto. Faixa salarial fora do permitido. Sexo, 2 pontos. Feminino. C, 2 pontos. Barra invertida, 0, barra invertida, 10, barra invertida, solce, barra invertida, campus, barra invertida, tipo variáveis. Aula 2, barra invertida. Em branco, abre 400 abre 400 em branco, abre parênteses, salário menor igual salário, abre 400 abre 400 em branco, abre chave, abre parênteses, opical, sexo igual, uma fecha parênteses, abre 400 em branco, abre parênteses, opical, sexo igual, duas fecha parênteses, abre chave, 4 espaço console, ponto, litilínea, abre parênteses, aspas, sexo, 2 pontos, feminino, aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Na verdade eu confundi aqui, né? 4 espaço console, ponto, litilínea, abre parênteses, aspas, sexo, 2 pontos, masculino, aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá certo. Então, se ele for igual a 1, vamos fazer aqui novamente. 2 pontos, barra invertida, 0, olá, vírgula, por favor, insira seu nome, 2 agora, vírgula, informe sua idade, 2 pontos, 5, 8, salário atual, 2 pontos, 3, 0, 0, 0, sexo, 2 pontos, digite 1 para masculino ou 2 para feminino, ponto, 1. Masculino. Atualmente você está trabalhando em interrogação, digite 1 para sim ou 2 para não, ponto, 1. Resultado do cadastro, 2 pontos, nome do usuário, 2 pontos, João, ponto, idade, 2 pontos, 58 pontos, salário, 2 pontos, 3.000, ok, vírgula, percebemos que você está trabalhando atualmente, ponto, opa, exclamação, funcionário contratado, ponto, faixa salarial dentro do permitido, ponto, sexo, 2 pontos, masculino, C, 2 pontos. E o sexo agora foi masculino. Perfeito. Bom, para não ficar muito grande aqui, na próxima a gente vai trabalhar ainda, organizar esses dados aqui, tá? Nós vamos trabalhar com mais operadores de comparação e também começar com operadores lógicos, que é o E, O, né, que seria OU, tá? Seria bastante coisa aqui que a gente pode... Nós temos muito if e else aqui, a gente pode trabalhar isso daqui, melhorar um pouquinho mais, trabalhar com mais condições para eliminar um pouco de if e else, tá? E também nós vamos trabalhar depois aqui utilizando os novos operadores que nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas por agora é só isso, então é aquilo, compartilha aí, curta, enfim, posta suas dúvidas e eu vou colocar o código lá no Notepad. Beleza? Tchau, tchau.